Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física e agora a gente vai fazer uma questãozinha de espelhos esféricos. Dispõe-se de um espelho convexo de Gauss de raio de curvatura R. Um pequeno objeto colocado diante desse espelho sobre o seu eixo principal a uma distância R do seu vértice V terá uma imagem conjugada situada no ponto P desse eixo. O comprimento do segmento VP é letra A, R sobre 4, letra B, R sobre 3, letra C, R sobre 2, letra D, R e letra E, 2R. Então vamos lá. A questão não tem ilustração, mas a ideia seria mais ou menos assim. Você tem um espelho curvilíneo, que é o espelho esférico, convexo, de maneira que o nosso objeto luminoso ele vai estar virado para a parte contrária à curvatura ali desse espelho. Agora vamos anotando as coisas que a questão informou. Existem 3 pontos importantes aí para a gente estudar o espelho, que são o seu vértice, o seu foco e o seu centro de curvatura. A questão falou que o raio desse espelho ele equivale a R. O que seria o raio? O raio é sempre a distância do espelho, que é onde está o vértice, até o seu centro. Então isso daqui vale R. Aí ele fala que um objeto é colocado diante desse espelho, sendo que numa distância que também equivale a R. Só que o objeto está para esse lado do espelho. Então vamos botar aqui, o objeto que também se encontra a uma distância R do espelho, só que para o outro lado. O que a gente já tira de informação disso daí que a gente fez? Se a distância do centro ao espelho, que é o raio, vale R, a distância focal eu também tenho que saber. A distância do vértice até o foco sempre é metade do raio. Então é R sobre 2. Isso a questão não disse para você. E falou que vai se formar uma imagem. O que você já tinha que saber? O espelho convexo ele só forma um tipo de imagem. Essa imagem sempre fica atrás do espelho, que a gente chama aqui de imagem virtual, e sempre se localiza entre o vértice e o foco. Então ela está por aqui, por exemplo. E além disso, ela sempre é menor. A questão falou que ela se encontra num ponto que foi chamado de P. E aí no final das contas te pediu o seguinte: qual é a distância VP? VP é a distância do vértice até a imagem, Então é isso aqui que a gente está tentando descobrir. Então isso aqui é uma ilustração do que foi explicado. Agora vamos anotar de fato as informações com um pouco mais de cuidado. Quem é quem aqui? No caso, o P é a distância do objeto ao espelho. A questão chamou de R. Outra coisa que eu tenho de informação é a distância focal, que é o F, que é exatamente metade do raio, é R sobre 2. Só que um cuidado que a gente tem que ter é: existe possibilidade desses valores serem positivos e serem negativos. Aí depende de qual lado eles se encontram do espelho. Geralmente a gente usa o seguinte parâmetro: o lado que o objeto fica é o lado positivo, logo o lado oposto é o lado negativo. Então tudo que está para o lado do objeto entra com sinal de mais. Quem está para o outro lado entra com sinal de menos. E o foco do espelho convexo fica para o lado contrário, aonde fica o objeto. Então eu deveria colocar ali um sinal negativo na distância focal. E o que eu quero descobrir com isso tudo é o P', que é a distância da imagem formada ao vértice. Então já esclarecemos mais um pouco o que nós queremos. E queremos isso tudo em função de R. Então não é um mistério, porque P e F já estão em função de R. Então esses 3 eles estão relacionados na equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. Onde o F ele vale menos R sobre 2. Aqui eu tenho o inverso do F, 1 sobre F. O inverso de uma fração é trocar o denominador pelo seu numerador. Em outras palavras,
O 2 vai para cima e o R vai para baixo, mas lembra que ele é negativo. O 1 sobre P vai ser exatamente 1 sobre R. E o P', por enquanto, eu não sei, então simplesmente repito. Eu vou ter que tirar esse termo desse lado da igualdade para tentar isolar o P'. Essa fração toda está desse lado positiva. Se eu passar para o outro lado, ela vai negativa. Lá já tinha um menos 2 sobre R, agora tem menos 1 sobre R, e isso vai ficar igual a 1 sobre o P' que a gente está tentando descobrir. Então o que a gente tem aqui, né? Temos duas frações com denominadores iguais. Isso torna as coisas mais simples, né? É só fazer a conta com os valores de cima e repetir o denominador. Menos 2 menos 1 dá menos 3. E isso tudo sobre R é igual a 1 sobre o P'. Agora, para a gente descobrir o P' aqui, uma das coisas que a gente pode fazer é inverter dos dois lados ou simplesmente multiplicar cruzado e tirar todo mundo do lado dele no final das contas, né? Então, se o P' está dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. O R que está aqui dividindo, vou passar também para lá multiplicando, né? R vezes 1, R. Só que o P' ele vai multiplicar o menos 3. Então eu vou ter que tirar esse fator para que ele fique isolado, que está multiplicando ele, vai para o outro lado dividindo. Então vai sendo dividido por menos 3, mais o menos, ó, eu posso colocar aqui para cima. Então é isso aí que a gente tem como resposta. Pô, Bruno, mas não tem nenhuma alternativa negativa. Lembra o significado do menos. O menos ele só representa essa relação de localização. Se ele está para o lado do objeto, se ele está para o outro lado. Como a imagem se forma para o outro lado do espelho, aparece o negativo na nossa conta. Mas qual é a distância que é referente ao segmento VP? R sobre 3. E R sobre 3 está na letra B.